continuando esse Make Jesus Famous, essa ideia de fazer Jesus famoso, né? Não tem outro nome que vale a pena, se não é o de Jesus. Eu quero começar lendo um texto que está em Mateus 1, 18 a 21 com vocês. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que nós podemos nos reunir na Tua presença, Pai, sabendo que o Espírito que habita em nós é o que nos permite ter comunhão livre contigo, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua obra, porque nada disso aqui seria possível se não fosse ela. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Espírito Santo, mais uma vez, eu coloco cada pessoa aqui diante de Ti, que o Senhor possa passear entre nós, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos receber essa palavra, Pai, para que, como o Otto falou, possamos escolher a 30, 60, 100 por um. Pai, em nome do Teu Filho oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Agora, lendo aqui, é engraçado porque às vezes, não sei se rola com vocês, mas você vai ler alguma coisa e daí aparecem outras coisas novas quando você vai ler, mas enfim. Tem muitas coisas que a gente dá para falar sobre esse texto. É um texto um pouquinho comprido, então a gente consegue falar sobre muitas coisas, mas eu acho que o principal é que o Filho de Deus estava na Terra. Começou a mudança que todo mundo estava esperando, começou a mudança que todo mundo precisava, de deixar de fazer esforço, de se esforçar para chegar perto de Deus. Começou aqui. E no final dessa passagem que eu li, o anjo fala para José dar ao filho o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Isso vale até hoje. Até hoje Jesus salva, Jesus tira as pessoas da escuridão, das trevas, e coloca pessoas no reino da sua maravilhosa luz. Até hoje vale isso. Então, daí eu vou pular um pouco, mas Jesus nasceu e no segundo capítulo de Mateus, fala o seguinte, Mateus 2, 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido do rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Imagina que louco isso, Jesus nasceu e os caras sabiam que Jesus tinha nascido porque surgiu uma estrela no céu. Eu sou físico, então eu sou muito fascinado por coisas de astronomia, assim, me amarro. E é louco isso, porque os magos viram a estrela no céu e eles sabiam que o rei dos judeus tinha nascido. Isso é forte. Então, o título da mensagem, eu coloquei A Star is Born, igual o filme, da Lady Gaga. Foi o que eu pensei na hora, mas ficou legal. Então, beleza. Então, daí Jesus nasceu, cresceu. A gente sabe que aos 30 ele começou o ministério dele, ele começou a curar os enfermos, começou a libertar os opressos, começou a restaurar o que tinha perdido, começou a libertar pessoas do peso que as pessoas estavam sofrendo por causa de todo esse esforço que era preciso para chegar na presença de Deus. A presença de Deus estava ali, era Deus falando com as pessoas. Jesus demonstrava a natureza de Deus
Porque Deus é amor e Jesus amava as pessoas. Jesus amava as pessoas salvando elas, Jesus amava as pessoas curando elas, Jesus amava as pessoas libertando elas, abraçando, sorrindo. Jesus amava as pessoas e a partir disso ele fazia as coisas que ele fez. Eu trouxe 2 exemplos bem clichê, mas bem clássicos e bem rapidinhos assim, do que Jesus fez durante o ministério. Primeiro, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. É um textinho compridinho aqui, eu vou ler rapidinho. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe, para Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eu falei que Jesus amava as pessoas. É meio contraditório a gente falar que Jesus amava as pessoas e quando chegasse uma mulher dessa na frente dele, ele apedrejasse, né? Já dei um spoiler. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa mulher foi apresentada para Jesus como uma pecadora. Ela foi pega em um ato de adultério e, como o texto diz, pela lei, essa mulher precisava morrer. Apedrejar não era jogar uma pedrinha levinha, era apedrejar e fazia mal para a pessoa mesmo. Não era um negócio legal. Jesus era a única pessoa que podia condenar essa mulher. Ele não tinha pecado. Ele era a única pessoa que podia botar condenação sobre a vida dessa mulher e ele não colocou. E daí eu estava pensando esses dias, cara, essa mulher... Vamos imaginar que essa mulher continuasse a vida dela, mas ela não continuasse uma vida sem pecado. E ela encontrasse Jesus de novo depois. Jesus ia agora apedrejar ela. Não ia. Desculpa, eu não sei se vocês pensam diferente, mas eu não consigo ver Jesus apedrejando ninguém. Então, da mesma forma hoje, Jesus não vai condenar a gente por algum erro que a gente cometer. A gente crê na obra de Cristo, cometemos um deslize. Jesus não vai te apedrejar por causa disso. Jesus não vai botar um peso na tua cabeça por causa disso. Jesus não vai fazer o teu namoro dar errado por causa disso. Jesus não vai fazer o teu trabalho dar errado por causa disso. Cara, você é mais importante do que isso. Entenda isso. Você é mais importante do que isso para Jesus. E daí o outro exemplo que eu trouxe está escrito em Marcos 1, do 40 ao 45. A história do leproso que foi curado. E eu vou ler aqui. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, antes Moisés tinha ordenado para fazer os sacrifícios, matar o bicho e tal, todo aquele negócio que está escrito lá no começo da Bíblia, para poder servir como sacrifício e redimir a galera do pecado. E Jesus falou isso, falou: olha só, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele saiu, porém, e começou a tornar público o fato.
espalhando a notícia. Esse cara aqui, eu fico imaginando, às vezes, não é sempre que eu leio a Bíblia que eu fico pensando assim, mas eu fico imaginando esse cara, tipo, leproso, né? Uma doença que te deixa feio, e o cara ficando normal na hora, e Jesus falando isso, tipo, cara, não conta pra ninguém o que rolou agora. E o cara não conseguiu, ele saiu, ele foi falar, ele falou pra galera. Isso eu vejo que tem uma semelhança muito grande com o que rola hoje. Eu, particularmente, quando no momento de oração, né, de apelo lá da igreja que eu vou, eu acho aquilo extraordinário, porque por mais que a gente não veja uma ferida saindo da mão na hora ali, às vezes acontece, mas é uma pessoa que está entregando a vida dela para Jesus. Cara, para mim não tem coisa maior que isso. Curar, libertar, todas as maravilhas que Jesus fez e que a gente pode fazer hoje são consequência de a gente ter entregue a vida para Jesus. E, esse cara, ele não conseguiu se conter e foi falar para todo mundo. As maravilhas que Jesus fez foram inéditas, porque agora era o Filho de Deus que estava sobre a terra, era o próprio amor, a própria palavra de Deus que estava andando no meio das pessoas e estava declarando vida sobre elas, estava declarando saúde sobre elas, estava declarando libertação sobre elas. Era Deus em carne e osso na terra. É muito louco isso. Enfim, mais louco ainda é pensar que hoje o que estava em Jesus está em nós, mas já chegamos lá. Jesus é um com o Pai. Jesus é a palavra de Deus manifesta como ser humano. Ele era o reino de Deus sobre a terra. Cara, não tinha erro, não tinha outra saída. Era o amor de Deus expresso sobre a terra em forma de pessoa. E daí, no final de tudo, a gente sabe a história, né? Jesus foi traído, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e ficou 40 dias lá com os apóstolos, trocando ideia, instruindo eles e tal. Em Atos 1:8, está escrito assim, Jesus falando com os apóstolos, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus já tinha passado pelo negócio de ser crucificado, de andar nas ruelas lá que o Otto andou lá em Jerusalém, de morrer, de ressuscitar, e agora ele estava no meio da galera de novo, com as marcas nas mãos e nos pés, com o corte, e ele falou isso para os apóstolos: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas até os confins da terra. O mesmo Espírito Santo que veio sobre eles naquela época está sobre nós hoje. Então, nós temos esse Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito está pronto, ele habita em nós. Nós podemos ser testemunhas de Jesus, testemunhas que Jesus vive até os confins da terra. O Espírito Santo está em nós, ele já está pronto e automaticamente ele faz nós prontos. Nós podemos isso. Simples, é simples, você pode, tá? E daí em Atos 2 tem a história do dia de Pentecostes lá, toda aquela loucura, todo mundo falando na mesma língua lá. Tem uma parada bem louca que eu acho sobre isso, só que daí eu vou deixar para outro dia, não vou falar hoje, tá? Então, o mesmo Espírito Santo que estava lá, está sobre nós hoje. Ponto. Acabou. Hoje nós somos testemunhas de que Jesus vive, porque o Espírito Santo habita em nós. Agora eu vou ler um texto que está em Gálatas 3, do 2 ao 7. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra?
Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, olha só. No começo do versículo, no começo desse texto que eu li, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Podem responder. Pela fé. Obrigado. Obrigado, Otto. Beleza. Então, pela fé, a gente recebe o Espírito. Pela fé no quê? Na obra de Cristo. Tá? Temos o Espírito sobre nós. Agora, eu vou voltar um pouquinho, porque no final ali ele fala da história... da história não, né? Mas ele fala para considerar o exemplo de Abraão. Eu vou voltar um pouco. Ele fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão é o pai da fé, né? Ele é chamado pai da fé. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de uma coisa que eu ouvi um tempo atrás e eu achei bem maneiro de trazer aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou tentar resumir porque é uma historinha meio longa. Abraão já era velho, ele não tinha filho. Só que Deus tinha prometido para ele que ele seria pai de muitas nações. Está escrito em Gênesis 15, mais ou menos, por aí. Pai de muitas nações. E um pouco depois, Deus fala com Abraão de novo, e ele fala que a esposa dele, que é a Sara, teria um filho chamado Isaac. E era com ele que Deus ia fazer a aliança. E daí, beleza. Daí Isaac nasceu, cresceu, e chegou uma hora que Deus botou Abraão à prova e falou, Abraão, sobe lá no monte, sacrifica Isaac. Abraão, beleza. Pegou Isaac, pegou uns jumentinhos, pegou os servos dele e foi para o monte. Quando ele chegou no pé do monte, eu estou resumindo a história, tá? Mas eu não sei se vocês lembram, quando Abraão chega no pé do monte, ele fala para os servos, fiquem aqui com os jumentos, que eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Só que ele ia sacrificar Isaac. E daí, quando Abraão fala isso para os servos, ele tinha certeza dentro dele que, de alguma forma, Isaac ia voltar com ele. Por quê? Porque Deus tinha prometido que era com Isaac que ele ia fazer a sua aliança. Ou seja, Isaac era o filho da promessa, não tinha outra opção, porque Abraão já não podia mais ter filho. Era Isaac ou Deus não cumpria a promessa dele. Era uma das duas. Abraão subiu, daí ele achou um carneirinho lá preso no arbusto e voltou com Isaac. Abraão, antes de subir, ele já sabia que Isaac ia voltar. Ele sabia que, de alguma forma, Deus ia prover alguma coisa, como foi, ou, se ele sacrificasse Isaac, Isaac ia ter que dar um jeito de ressuscitar. Deus ia ter que ressuscitar Isaac. Se Abraão creu que Deus podia ressuscitar Isaac, a gente pode crer hoje que Deus ressuscitou Jesus. Por isso que ele é o pai da fé. Porque Deus viu que um humano é capaz de acreditar que Deus cumpre o que ele promete e que, independente do que precisar, Deus faz para cumprir a promessa. Se Abraão pôde crer que Deus ia ressuscitar Isaac, a gente pode crer que Deus ressuscitou Jesus. Fácil. Esse foi o parênteses rapidinho. Falei bastante coisa. Então, voltando. No trecho da carta de Paulo ao povo da Galácia, ele nos diz que somos justificados pela fé. Somos filhos de Abraão. Então, agora, eu vou ler um pouquinho sobre os filhos de Abraão. Eu vou voltar lá para Gênesis de novo, e eu vou ler Gênesis 15, 1 e Gênesis 15, 5. Tá? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Nessa hora aqui, o nome dele era Abrão ainda. Não tinha mudado para Abraão, tá? Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Esse foi o versículo 1. Agora o versículo 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe, Deus levou Abraão para fora da tenda, disse-lhe,
Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Agora a gente está chegando onde eu quero. A descendência, Deus fez essa analogia com a descendência de Abraão por não dá para contar as estrelas. Só que Deus usou estrela no meio. E em Gálatas, ali no texto que eu li, o texto falou para a gente que nós somos filhos de Abraão. Quem é da fé, filho de Abraão. Beleza. Agora eu vou voltar lá no versículo que eu li. Eu não vou voltar, eu vou só lembrar do versículo que eu li bem no começo, que é de Mateus 2, lá dos magos. O que anunciou a vinda de Jesus para os magos? Uma estrela. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, a Bíblia fala que nós somos como estrelas do céu, ou seja, a gente anuncia Jesus para as pessoas pela fé que a gente tem em Cristo Jesus. É automático. Então, vamos pelos passinhos. Pela fé nós recebemos o Espírito Santo. Pela fé nós somos descendentes de Abraão. Com o Espírito Santo em nós, nós somos testemunhas de que Jesus vive e como a estrela que anunciou a vinda de Jesus para os magos, nós anunciamos a vida de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. O que tá em nós é maior do que está no mundo. Está escrito na Bíblia. Os filhos de Deus não serão envergonhados. Muitas vezes eu ficava meio... Eu sou convertido faz uns 5 anos, quase 6, e para eu entrar numa pegada legal assim com Deus, foi, sei lá, eu acho que uns 2 anos de igreja, e mesmo nesse tempo que eu estou convertido, por mais que eu conheça a verdade, às vezes eu me sentia meio acanhado, assim, sabe, de falar com as pessoas sobre alguma coisa que envolve uma crença minha, sabe? Eu ficava meio, putz, cara, eu não quero impor isso sobre essa pessoa. Mas a Bíblia fala que nós não seremos envergonhados. Não seremos, não tem. Pode falar sem medo, você não vai ser envergonhado. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Vou ler um versículo que está em 1 João 3, do 1 ao 2. Eu não sei se é porque o meu nome é João, mas quando eu leio João, 1ª, 2ª, 3ª João, é muito massa. Eu me amarro pra caramba. Da Mete. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Nós somos como Jesus hoje. O fato de a gente amar as pessoas como Jesus amou, permite que a gente pratique cura, permite que a gente pratique libertação, permite que eu ore com uma pessoa declarando salvação sobre a vida dela. É isso que nós sermos como Jesus faz com a gente hoje. E nós tornamos ele conhecido por sermos como ele. Se eu sou igual ao Otto, e eu chego para alguém e falo igual ao Otto, eu não vou estar fazendo eu conhecido, eu vou estar fazendo o Otto conhecido. Se eu chego para alguém e falo como Jesus, eu faço Jesus conhecido. Nós somos filhos de Deus, nós somos como Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Hoje, pela obra de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus também. E agora, para fechar, eu quero ler um texto que faz um tempinho já que esse texto tem, me marcou bastante da última vez que eu li ele, eu tenho pensado muito sobre ele. E daí, quando o Otto me chamou para trazer a mensagem aqui e eu comecei a escrever, daí eu fui sacando por que Deus estava botando essa parada aqui na minha cabeça. Olha só, é uma parada que é muito bonito de ler. Judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei,
tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, para a fim de ganhar os que não têm a lei. Com os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo não media esforço para falar sobre Jesus. Ele tinha certeza dentro dele de quem ele era em Cristo, que ele não se importava em falar com uma prostituta, não se importava em falar com alguém homossexual, não se importava em falar com alguém que está completamente opresso. Ele simplesmente ia, e ele sabia que aquilo não ia mudar quem ele era em Deus. Não ia, de forma alguma. Assim como Jesus. Jesus ele não regulava o amor dele. É impossível regular algo ilimitado. É impossível. Jesus foi apresentado para a mulher adúltera, foi apresentado para leproso, foi apresentado para prostituta, foi apresentado para endemoniado, e em nenhum deles Jesus mediu as forças para amar aquelas pessoas. Essa última parte aqui, cadê? Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui é lindo demais. Eu não consigo me imaginar hoje fazendo algo que faça mal para alguém. Não consigo. Qualquer coisa que eu vou fazer antes, eu penso se isso vai fazer mal para alguém, e se fizer eu não faço. Chola. Paciência. Não gostou? Paciência. Cara, a gente tem a palavra de Deus dentro de nós, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o amor de Deus dentro de nós para poder dar para as pessoas. E simplesmente dar, sem medir, sem regular, sem escolher, sem seleção, sei lá. A gente tem isso dentro de nós para dar. O que Deus nos deu é para dar para os outros. Então, não é à toa que Jesus fala para a gente amar uns aos outros como ele nos amou. Porque ele nos amou de forma incondicional. Incondicional é sem condição. Não importa o que você faça, Jesus não vai deixar de te amar. Nunca. Sem condição, incondicional.